Página 65, o conteúdo é compreendendo o significado de equação do segundo grau. Número 1. A quadra esportiva da escola que a Helena estuda tem formato retangular, possui 561 metros quadrados, então isto é a área. E tem um lado 16 metros maior que o outro. Determine a medida do comprimento e da largura da quadra. Então, aqui, olha, um lado é 16 metros maior que o outro. Então, o outro foi chamado de x, automaticamente o outro vai ser x mais 16. Utilizando a fórmula para calcular a área do retângulo, que é base vezes altura, temos que x vezes x mais 16 é igual a 561. Por quê? Porque este valor aqui, ó, x mais 16 é esta fórmula. E o 561 é o resultado já que nós temos da área. Calculando, x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes 16, 16x igual a 561. Este 561, ele é positivo. Foi colocado do mesmo lado, do lado esquerdo. Como mudou de lado, ele ficou negativo. Ficou assim, olha, x ao quadrado mais 16x menos 561 igual a 0. Observe que essa é uma equação polinomial do segundo grau, porque a variável x está elevada ao expoente 2. Temos que toda equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 com a diferente de 0 é uma equação polinomial do segundo grau. As letras a, b e c são denominadas coeficientes numéricos da equação. Vale lembrar que a equação é considerada completa quando encontramos nela todos os coeficientes numéricos, ou seja, os valores de A, de B e de C. Se tiver todos esses valores, é uma equação completa. Exemplo, x ao quadrado mais 2x menos 7. Aqui, olha, no x ao quadrado, quando não tem número, o número é 1. Então, o coeficiente A é 1, o B é 2 e o C menos 7. Olha lá, ó, certinho. 3x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a 0. O A é 3, o B é menos 5 e o C é 1. E neste caso, só temos dois termos, x ao quadrado mais 7. O A é 1, o B é 0. Por que o B é 0? O B é a letra que está sempre com o x. O número que está com o x ao quadrado é o valor de A, conforme nós vimos aqui em cima. O número que está com x é o valor de B. E aqui, olha, nós não temos nenhum valor só com o x. Nós temos com o x ao quadrado, mas com o x não temos. Então, por isso que o B é 0. No caso de baixo, 4x ao quadrado menos 9x. Quem que tá faltando? Tá faltando o termo independente, que é a letra C, olha. O C é 0. Vimos até aqui alguns significados da equação polinomial do segundo grau. Agora, vamos resolver a equação x ao quadrado mais 16x menos 561 igual a 0, utilizando a estratégia da fatoração. Aqui nós temos a estratégia de fatoração. Fatoração é colocar na forma de multiplicação, como nós estávamos fazendo com os polinômios. Mas no momento eu não vou explicar para vocês por esta forma, tá? Vou explicar mais à frente. Vamos fazer aqui o exercício. Para continuarmos aprofundando o significado da equação polinomial do segundo grau, nos itens a seguir, reduza os termos semelhantes das equações e identifique os valores dos coeficientes numéricos A, B e C. O que nós temos que fazer? Agrupar os termos semelhantes. 5x ao quadrado, só existe um termo que está com o x ao quadrado. Podem analisar que não tem outro. Agora, termo com o x, nós temos dois, que é o mais 2x e o mais 9x. Então, nós podemos agrupar. Neste caso, é somar. 9 com mais 2 vai dar 11x. E termo independente de letra é o menos 3. Depois que nós agrupamos, nós temos aqui agora uma equação do segundo grau na forma completa.
Qual é o valor de A? A é o número que acompanha x ao quadrado. Neste caso, é 5. A letra B, o coeficiente B, é o número que acompanha a letra x. Então, é o 11. E o valor de C é o número independente, que não tem letra. Neste caso, é o menos 3. Na letra B, o que vocês terão que fazer? Primeiramente, resolver essa multiplicação. X vezes x, x vezes 4, menos 2 vezes x e menos 2 vezes 4. Depois que vocês resolverem isto, vocês vão igualar a 5x mais 41. Opa, o mais tá aqui. E aí? E aí que eu vou fazer para vocês entenderem. Multipliquei aqui todos os termos. Agora, eu tenho mais 5x. Eu vou passar ele menos 5x. E eu tenho mais 41, ele vai passar menos 41. E o sinal de igual fica aqui e zerou do outro lado. Agora, vocês vão agrupar os termos semelhantes. E os termos que não forem semelhantes, basta copiar. Depois que vocês fizerem o agrupamento, vocês vão encontrar o valor de A, de B e de C. Na letra C, na letra D, é a mesma coisa. Primeiro, vocês passam o menos 8 para o primeiro membro, passa para o lado de cá, agrupa e encontra os valores do A, do B e do C sempre. A letra D também. Passa todo mundo para o primeiro membro, faz o agrupamento e encontra os coeficientes. Aqui na letra G, mais um exemplo, nós temos m menos 3 ao quadrado. Podemos usar aquela regra prática. O primeiro ao quadrado é m ao quadrado, menos, lembra que tem o número 2? 2 vezes m, 2m. 2m vezes 3, 2 vezes 3, 6. 6m. Mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, 9. Agora, vamos passar estes termos aqui. É mais 2, ele vai passar menos 2. É mais 6, vai passar menos 6 e eu igualo a 0. Juntamos os termos semelhantes e depois encontra-se os valores numéricos de A, B e C. O número 2 é para classificar as equações a seguir em completa ou incompleta. Quando ela é completa? Quando ela tem os 3 termos com os valores de A, B e C. E quando ela é incompleta? Quando ela tem um termo, 2 termos, aí é incompleta. Então, analisem. A letra E, o que ela é? Ela só tem um termo. A letra D tem 2 termos, a letra C também. A letra A e B, ela tem 3 termos, então, é só dizer se é completa ou incompleta. Número 3, dada a equação z ao quadrado menos 5z mais 6 igual a 0, verifique o que acontece quando você substitui a incógnita z pelos valores 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Se o z for igual a 1, primeiro valor aqui, como que vai ficar a nossa equação? Vou copiar ela aqui, bem grandona. Z ao quadrado menos 5 vezes z, que 5z é 5 vezes z, mais 6. No lugar do z, o z vale 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Vou resolver o quadrado e vou resolver a multiplicação. 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 é 5, e copiando o mais 6. 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 mais 6 vai dar 2. E aí, o que acontece? O que acontece é que esta equação, ela tem que dar 0. Olha, tá falando que a resposta é 0. Ao substituir o número 1 e obter uma resposta diferente de 0, significa que esse número 1 aqui é um valor falso para essa equação, não é a solução.
Vamos substituir agora o número 2, que é o próximo número aqui. Como vai ficar? No lugar do z, vou colocar 2 ao quadrado, vou copiar o menos 5 vezes, vou colocar o 2 e o mais 6. Os números da equação permanecem, o que muda é o valor da letra. Resolvendo a potência, 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2 vai dar 10, e copiando o mais 6. Resolvendo, 4 menos 10 vai dar menos 6. E menos 6 mais 6 deu 0. Este daqui deu 0, igual a este, olha, 0 e 0. Este valor é um valor verdadeiro, é uma solução da equação, é uma resposta correta. Vocês vão verificar z igual a 3, fazendo do mesmo jeito, e z igual a 4. Número 4. Com base nos resultados que você obteve, substituindo os valores 1, 2, 3 e 4 na incógnita z da equação, z ao quadrado menos 5z mais 6 igual a 0, todos os valores resultam em igualdades verdadeiras? É só analisar. Os dois primeiros que eu fiz, um foi falso e outro foi verdadeiro. E vocês fazem os dois restantes e verificam. Número 5. Sabendo que os valores que tornam uma equação verdadeira são denominados raízes. Quais são as raízes dessa equação? Então, olha, uma raiz que nós fizemos, que eu fiz com vocês no exercício 3, é z igual a 2. Por que que é z igual a 2? Porque a hora que foi substituído no lugar do z o número 2, a resposta deu 0. Depois que vocês finalizarem, vocês vão descobrir qual é o outro valor que z substituindo dá 0 também. Número 6. Considerando que a área do retângulo a seguir seja 86 metros quadrados, a área é toda a parte de dentro, qual das expressões algébricas a seguir representa a equação para determinar o valor de x? Lembrando que a área é a base vezes a altura. Então, a área é igual a base vezes a altura. Ou base vezes altura é igual a área, tanto faz. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a base, que é x mais 8, vamos multiplicar pela altura, que é x mais 7, e vamos igualar a 86, que é a área. E agora? Agora vocês vão fazer a multiplicação. X vezes x, x vezes 7, 8 vezes x e 8 vezes 7. Depois, esse mais 86, ele vai passar menos 86. Vocês vão agrupar os termos semelhantes e verificar qual é a resposta correta. Número 7. Um vitral retangular colorido de dimensões 2 metros por 4 metros será emoldurado conforme indica a figura a seguir. Então, nós temos que aqui a base é 4 metros e a altura 2 metros. E a moldura, essa partinha em branco que vai ser colocada a mais aqui no quadro. Sabendo que a área total da moldura é de 7 metros quadrados, determine a equação que deve ser utilizada para obter a medida de x. Temos agora com a moldura um valor de x mais um valor de x. E este pedaço mede 4. O total, o pedaço, a base inteira, será quanto então? Será x mais x, que vai dar 2x, e mais o 4 que nós temos aqui. Mesma coisa, a nossa altura. A nossa altura tem o x mais x, então, é 2x mais 2. E agora? Nós temos que encontrar a área total desta figura, multiplicando a base pela altura, mas nós temos depois que subtrair o quadro, esta parte de dentro. E esta parte de dentro foi falado aqui em cima? Foi falado aqui em cima que ela tem, aonde está? Não, aqui embaixo, desculpa.
Foi falado que a moldura tem 7 metros quadrados. E o quadro, quantos metros quadrados ele tem? Basta a gente multiplicar 2 vezes 4. Então, aqui tem 8 metros quadrados de pintura. Como nós vamos montar a nossa conta? Base, 2x mais 4, vezes a altura, que é 2x mais 2. Só que isto é toda a área, toda a área. Nós temos que subtrair 8 metros. Por quê? Porque este pedaço de dentro não é moldura, é quadro. Então, eu tenho que subtrair este 8 metros. E esta conta, tudo isso, ela vai ter que ser igual a 7 metros quadrados, que é a área da moldura que a gente já tem. Então, isto vai ser igual a 7. Após montar, basta fazer as multiplicações corretamente, passar os valores para o primeiro membro e resolver. Aula 7 e 8 é resolução de equações utilizando fatoração. Número 1. Utilizando estratégias de fatoração, determine as raízes das equações. Raiz da equação é a solução, o resultado. Vamos fatorar. Fatorar é colocar o fator comum em evidência. Observando, 3x ao quadrado, 15x. 15x é a mesma coisa que 3 vezes 5x. Quem que aparece nos dois termos? Aparece o 3, o x, nos dois, ó, 3x, 3x. Colocando em evidência, vai ficar 3x, que multiplica, fazendo a divisão, 3x ao quadrado dividido por 3x. Então, 3x ao quadrado é 3xx dividido por 3x. Cortando x com x, 3 com 3, sobrou x. Mais, agora eu vou dividir 15x dividido por 3x. Corto x com x, 15 dividido por 3 vai dar 5. Isto é igual a zero. Se em uma multiplicação nós temos resultado igual a zero, o que significa? Que ou o primeiro termo é igual a zero, então a gente coloca 3x igual a zero, logo x igual a zero. Ou o segundo termo vai ser igual a zero, x mais 5 igual a zero. X é igual a, se é mais 5, ele passa para o outro lado, menos 5. Então, quais são as raízes? Qual é a solução? A solução é menos 5 e 0. São os dois resultados que nós temos aqui, que é o valor de x. Raiz é encontrar o valor de x. Aqui vocês vão fatorar, colocar o x em evidência, porque é o fator que aparece nos dois, fazer as divisões e calcular da mesma forma da letra A. Na letra C, já está fatorado, porque já está em forma de multiplicação. Então, vocês vão fazer x menos 3 igual a zero, x menos 3 igual a zero, x é igual. Se é menos 3, ele vai passar 3 positivo, um valor de x é igual a 3. O próximo, vocês vão fazer a mesma coisa, x mais 6 igual a zero. A letra D e a letra E, vamos pensar um pouquinho. Aqui tem 35. Quais são os valores, quais são os números que multiplicados dá 35? Se nós pensarmos, nós temos 35 vezes 1 e nós temos 7 vezes 5, que vai dar 35. Ótimo, já encontrei qual valor que multiplicando dá 35. E aí, estes valores encontrados, a soma ou a subtração deles tem que dar o termo do meio. Se nós pensarmos em 35, subtrai 1, vai dar 34. 1 subtrai 35, vai dar menos 34, não deu 2. Se nós pensarmos 7 menos 5, dá 2.
mas dá 2 positivo. 7 mais 5 daria 12, mas não, a gente pode utilizar 7 menos 5. Quanto que é 7 menos 5? É 2. O que significa que o 7 é positivo e o 5 é negativo. Quando nós multiplicamos 7 vezes menos 5, temos menos 35. E menos 35 é o valor do nosso último termo. E aí, o que eu faço com o 7 com o menos 5? Eu separo eles dentro de um parênteses. Um fica x mais 7 e o outro vai ficar x menos 5. E isso vai ser igualado a zero. Esta é a fatoração desta equação. Depois, basta que vocês igualem a zero e encontrem o valor de x. Aqui na letra E, vamos pensar nos números que nós multiplicando dá 5. Nós temos 5 vezes 1 e 1 vezes 5. É a única multiplicação. O resultado é positivo, 5 vezes 1, 5. Só que a soma ou a subtração deu menos 6. Do 5, com o 5 e o 1, como que a gente consegue obter menos 6? Se os dois forem negativos. Menos 5 com menos 1, se eu somar menos 5 com menos 1, vai dar menos 6. Se eu multiplicar menos 5 vezes menos 1, menos com menos dá mais 5. Então, deu certinho. E aí, como que eu vou fatorar? Vai ser x menos 5 e x menos 1 igual a zero. Agora é só terminar. Número 2, o estacionamento da empresa de Walter possui uma área de 375 metros quadrados e ele pretende aumentar a área para 600 metros quadrados. A medida dos lados do atual terreno é de 15 metros por 25, que é este terreno aqui, conforme mostra a imagem abaixo. Em quantos metros Walter deve aumentar nas dimensões do estacionamento para que a nova área seja de 600 metros quadrados? Ou seja, qual o valor de Y? Então, essa aqui é a nova área, e essa nova área, ela tem que medir 600. A base deste retângulo, quem será? 25 mais Y ou Y mais 25, que é a mesma coisa. E a altura? Y mais 15. Vamos montar. Y mais 15 vai multiplicar Y mais 25. Só que esta área seria a área total. Esta área total, temos que tirar este valor, igual o outro exercício que nós fizemos. Qual é esta área? Esta área, para nós encontrarmos, basta a gente multiplicar 25 vezes 15. Então, nós encontramos o valor desta área aqui. Vocês vão calcular e vão colocar aqui para resolver. Isto vai ser igual a quê? A 600. Então, eu quero que vocês tentem fazer este exercício. Vocês farão até este exercício.